Uma pesquisa divulgada há pouco tempo informa que de 4 pessoas no Brasil, apenas uma usa corretamente o protetor solar. Mas, informalmente, sabe-se que esse número pode ser até menor, quer dizer, menos de 25% da população usa o protetor solar como um fator para prevenir o câncer de pele. É sobre esse e outros assuntos que nós vamos conversar no programa de hoje, porque quem veio conversar comigo foi o doutor Eduardo Lago, que é médico dermatologista. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia, Elda. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu já me alarmei com esse primeiro número, eu estava ali dizendo, né? De 4 pessoas, uma usa protetor corretamente. Mas esse número, o senhor está me dizendo, é menor? Com certeza é menor, porque normalmente as pessoas passam uma quantidade de protetor solar inferior à que é preconizado. Normalmente acabam espalhando tanto que ele chega quase a desaparecer da pele. Com isso, a gente não tem uma proteção adequada. A gente tem que lembrar que a pele é cheio de elevações e retrações. Quando você espalha demais esse protetor, acaba que esse protetor se deposita nos vales, mas nas cristazinhas ele desaparece completamente. Então você tem precisa ter esse cuidado. Então você acaba tendo uma proteção parcial. Outra coisa que as pessoas costumam errar, até quem usa frequentemente o protetor solar, os homens que não têm o cabelo comprido para proteger o ouvido, às vezes esquecem, passam no rosto e esquecem de proteger o ouvido. Então é comum chegar no consultório pacientes em quem a gente acaba operando o câncer da pele no ouvido. Então tem diversas pequenas coisas ainda na aplicação do protetor solar que a população peca um pouco. Quer dizer, isso para quem usa o protetor solar. Exatamente. Para quem não usa, o efeito é total. O efeito é ainda maior, né? E a gente lembrar que a gente está se comparar com essa média do Brasil que você descreveu, a gente está num estado, felizmente, um pouco mais pobre e que a população, às vezes, parte dela tem dificuldade de acesso ao protetor por questões de custo e, às vezes, por falta de instrução. Então, de hábito, né? Muitas vezes, inclusive, a gente incentiva que esse hábito seja criado na infância. Então, a gente está abaixo dessa média. Vai ser criado na infância, mas para quem está criança agora, né? Porque, por exemplo, quem já está na minha idade nem ouvia falar disso na infância. Parece que o protetor solar não existia. Existia o óleo de bronzear e que a gente usava só na praia. O resto não tinha sol. E o óleo de bronzear era da década de 70. O protetor ele já foi no final da década de 80. Né? Pois é, a gente não pegou o hábito de fazer disso por exemplo, como a gente usa o pó, como a gente usa a base, qualquer coisa. Por exemplo, eu tenho amigas que ainda não usam protetor solar como uma proteção diária. Não, só for para a praia. Não, porque eu preciso pegar um solzinho. E uma outra coisa que eu li também, que vem, não sei se atrapalhar ainda mais esse processo, esse trabalho dos dermatologistas, as falsas notícias divulgadas a respeito do protetor solar. Que ele é nocivo, ele pode causar problemas. Como é que aparecem essas coisas? Como é que vocês lidam com essas notícias? Isso, realmente essas notícias sensacionalistas, né, que são publicadas acabam atrapalhando muito. Então o câncer da pele não é provocado pelo protetor solar. Protetor solar nenhum que é comercializado tem nenhuma substância nociva que cause nenhum tipo de problema de saúde ou outro tipo de câncer. E essas notícias acabam atrapalhando, mas não tem nada disso e a gente tenta, através de informações, a própria Sociedade de Dermatologia faz uma comunicação oficial, as outras sociedades médicas informam ao público para que cesse esse tipo de informação errada. Não tem nenhum registro desse tipo, né, de que o protetor solar de alguma forma tenha produzido, ao contrário do que se espera, uma doença. Não tem nada disso. Parte dessa notícia é um pouco torta, é porque algumas substâncias que já foram utilizadas muito no passado em protetores solar foram relacionadas a alguns problemas de saúde. Então, por isso, mas hoje nenhuma dessas substâncias que contém todos os protetores que são comercializados causa nenhum tipo de problema. Ok. Esclarecida essa dúvida, vamos para o custo. O custo do protetor solar, ele de alguma forma também atrapalha um pouco, não atrapalha? Também atrapalha, ainda mais para aquelas pessoas que precisam usar todos os dias, que exercem atividades ao ar livre, né? Então, às vezes é um problema, porque o protetor solar ele não é aplicado uma vez só ao dia, ele precisa ser aplicado a cada 2 ou 3 horas, dependendo do protetor solar, e em toda a área que está exposta ao sol. Então, acaba que um frasco de protetor se esgota muito rapidamente. Muito rapidamente.
é verdade. Essa questão da reposição, de passar várias vezes ao dia, essa ainda está um pouquinho difícil de fazer, Está um né? pouquinho difícil ainda. Porque mesmo quem passa ele todo dia, por exemplo, quem passa todo dia de manhã cedo, aí passa o resto do dia maquiada, ela não costuma passar o protetor solar. Eu posso dizer por mim. Mas ela aí não a gente... costuma passar o protetor solar, por exemplo, meio-dia, 1h da tarde, não passa mais. Mas tem alguns recursos. Hoje você já tem algumas formas de protetor solar em forma de pó compacto, então você, para a gente estimular... É verdade, é uma mão na roda. Mas, por exemplo, os trabalhadores, os garis, quem trabalha na praia, os garçons que trabalham na praia, esse pessoal precisa de uma proteção intensa mesmo. E vamos dizer que são os que menos favorecidos, que não vão ter condições de bancar isso aí. Como é que os dermatologistas conseguem passar essa mensagem? Você precisa usar isso, e ele diz, eu não posso comprar isso. Mas a gente tem que lembrar que tem outros recursos também. Isso. Quem está trabalhando ali, o exemplo de garçom na praia, como você falou, lembrar que pode estar usando um chapéu, né? Só precisa o dono do estabelecimento permitir. Uma roupa, né, que proteja um pouquinho mais, vai sofrer um pouco com o calor, mas tem que ter esse tipo de cuidado. Então lembrar que as vestimentas, o vestuário, ele pode contribuir nessa proteção contra a radiação ultravioleta. E aí a gente não está falando só daquelas roupas específicas que já vem com proteção UVA, UVB, não. Uma blusa de manga comprida, por exemplo, uma blusa branca de manga comprida, ela já traz um pouco dessa proteção? Sim, ela já traz um pouco de proteção. Se você olha através de uma lâmpada, né, quanto mais opaco ficar, menos permitir a passagem da luz, mais ela vai estar protegendo. Tá aí uma boa dica. Quanto menos luz passar, exatamente, menos efeito ela vai causar na tua pele. Vai estar causando na pele. E é lógico, o ideal já seriam essas camisas que vêm com rótulozinho, dizendo qual o fator de proteção. Essas seriam o ideal. Mas para quem não pode, usa a roupa. Quem está mais exposto, doutor? Idosos ou crianças? As crianças... Não é nem mais exposto, mais suscetíveis. As crianças, né, tem a pelezinha mais fininha, uma camada córnea mais... menos espessa, né, mais delicada, então está mais suscetível a queimaduras, ao efeito dessa radiação. O idoso, ao contrário, na verdade ele já sofreu muito dessa radiação, então às vezes tem que ter um cuidado grande no idoso, ainda mais quando ele chega com muito fotodano na pele, que a gente identifica já lesões pré-cancerosas, porque já houve muito dano a essa pele, então a gente precisa economizar e ter um pouco mais de cuidado nesse sentido. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui, mas a gente volta para continuar falando sobre câncer de pele, proteção solar e tudo mais que a gente deve ter para evitar que chegue ao câncer de pele. É um minutinho só, eu volto já já. Já estamos de volta, eu estou conversando aqui com o Dr. Eduardo Lago, médico dermatologista. Só para lembrar, nós estamos no Dezembro Laranja, que é o mês em que se chama a atenção para a conscientização desses cuidados com a pele e para evitar chegar àquele estágio bem ruinzinho lá, que é o câncer de pele. E por falar em câncer de pele, qual é a incidência dessa doença aqui no nosso estado, doutor? A gente não tem números para falar exatamente qual a incidência atual, né, desse mês. A gente tem dados do INCA, que são estimativas que a gente tem de todo o Brasil. No Brasil, a gente tem em torno de 170 mil casos, teve 170 mil casos em 2018. E provavelmente em 2019 a estimativa é que seja um número bem parecido. Essas campanhas que se realizam assim todos os anos, quer dizer, se realiza uma vez por ano, mas os cuidados são durante o ano todo, vocês trabalham o ano todo, não é só um mês. Mas de alguma forma, eles têm dado esse resultado esperado na redução de casos, nos cuidados maiores da população com relação a isso? Sim, a gente nota que a população está cada vez mais informada, cada vez mais preocupada. A população sabe, pelo menos grande parte dela, de que é um câncer sério, que é um câncer que mata, porque
Sim. Surpreendentemente, algumas pessoas continuam achando que o câncer de pele não mata. É um câncer que mata, que precisa ter cuidado. Como todo câncer, Como se todo não bem câncer, cuidado. exatamente. Que as pessoas se examinem, se olhem no espelho, verifiquem se tem apareceu alguma coisa diferente, uma mancha com coloração diferente das demais, uma ferida que está ali há muito tempo que não cicatriza, que é uma coisa estranha. Então a população tem ficado mais alerta, a gente nota que as pessoas chegam cada vez mais cedo no consultório. Felizmente a gente tem chegado os casos de câncer na forma muito inicial, que a gente através normalmente de cirurgia consegue resolver o problema do paciente, ficar bem, não prejudicar em nada a vida dele, uma vez que o diagnóstico é feito de forma precoce. Então a gente acredita que sim. Por isso, inclusive, que continuamos, a Sociedade de Dermatologia incentivando cada vez mais essas campanhas no Brasil todo e tem sido muito benéfico. Quer dizer, as pessoas já se acostumaram a fazer essa rotina, essa prevenção. Não precisa chegar, não estão mais chegando no consultório já naquela fase terminal, onde já quase não tem mais jeito. Já estão chegando, quando a manchinha está lá, quando está incomodando, já tá indo nesse estágio. Já está indo, as pessoas já se preocupam mais em usar o protetor solar, né? Até os homens, que são os mais resistentes. O homem está ficando vaidoso, o homem está ficando vaidoso. Já se preocupa em estar usando um chapéu, um boné, quando nota que a pele não está indo tão bem, quando a gente faz o alerta. Então a gente nota que estão aceitando melhor essa transformação. Ok. A gente, no Maranhão, a gente tem dermatologistas, vamos dizer assim, suficientes para a demanda da população? Ainda é pequeno o nosso número de dermatologistas. Se a gente pensar só na capital, sim, mas se pensarmos para todo o estado, não. Há necessidade de mais dermatologistas, nós somos poucos aqui, somos em torno de 70 a 80 dermatologistas para um estado inteiro. Então, e a maioria aqui na capital? E a maioria aqui na capital, e os que não são na capital estão em Imperatriz. Então, realmente muito pouco distribuído no estado. Então, há uma necessidade para que a gente consiga levar uma melhor saúde da pele para toda a população. E essa formação de profissionais agora, ela também já está crescendo? Quer dizer, ela está tentando atender esse crescimento dessa demanda? Sim, essa foi uma preocupação aqui no nosso estado e foi criado, né? A gente participou dessa criação há quase 3 anos. Nosso curso de formação é um curso de residência médica e a partir de março, os primeiros dermatologistas formados aqui no Maranhão vão começar a entrar aqui no mercado de trabalho. No próximo ano a gente já tem isso? Já, a partir de março próximo já teremos mais 2 dermatologistas a cada ano formados aqui no nosso estado. É o primeiro que vai ser oferecido aqui? É o primeiro, né? Só tem esse curso funcionando por enquanto aqui. Entendi. Aí como é que faz, por exemplo, assim, no interior? Você está na capital e está, quando não está na capital, está em Imperatriz, que é a outra capital, vamos dizer, a outra capital do estado, né? O pessoal, assim, dos outros estados, porque esse não é um serviço oferecido pelo Sistema Público de Saúde, esse já é um entrave, né? Como é que faz quando precisa desse acompanhamento? Quando há necessidade de um acompanhamento mais especializado, esses pacientes acabam vindo para cá, para a cidade, para São Luís ou para Imperatriz, onde tem um atendimento mais especializado. Lógico que algumas situações da pele, né, os bons médicos que nós temos aqui no nosso estado conseguem tratar, resolver uma série de situações, mas situações mais específicas acaba que são direcionados aqui para os diversos serviços. E as pessoas já se acostumaram, por exemplo, a procurar um dermatologista, porque se você não tem na sua cidade, você vai para qualquer médico, né? Quer dizer, você tem um sintomazinho qualquer, diz, essa feridinha que não está sarando, eu vou no médico. Mas ele a população já se acostuma a procurar o dermatologista, ou ela vai primeiro num outro médico e o outro médico que acaba encaminhando para o dermatologista? Como é que funciona esse trânsito aí? Não, muitas vezes acontece isso, né? De algum colega de outra especialidade acabar encaminhando, mas hoje as pessoas já procuram diretamente o dermatologista para resolver esses problemas que estão relacionados à pele. Muitas vezes a população não sabe chegar exatamente no dermatologista, né? Se perde um pouco algumas informações erradas de redes sociais e fazem um julgamento e acabam parando em outras áreas, mas elas já têm esse tipo de preocupação. Se você pudesse dar uma recomendação assim bem básica para todo mundo, que dá para todo mundo seguir com relação ao cuidado com a pele, qual seria a mais básica de todas? Usar protetor solar desde os primeiros anos de vida. Isso vai fazer uma diferença grande ao longo da sua vida. Você vai chegar ali aos seus 60, 70 anos com uma pele
com uma aparência pelo menos 20 anos mais jovem. E vai estar evitando, né, o que estamos falando hoje, que é o câncer de pele, e que às vezes é motivo de cirurgias mutilantes, incapacitantes, além de trazer risco à vida. E o fator assim, eu por mim fico muito em dúvida, 50, 70, qual o fator ideal? Depende para que tipo de atividade que você vai estar fazendo. Você não tem nenhum problema de pele. Você sai de casa de manhã, vem para o estúdio, passa o dia inteiro aqui, almoça aqui, vai sair só à noite. Então, passar um filtro solar, fator 30, tá de bom tamanho para esse tipo de atividade. Estou exagerado, eu estou usando bem mais que isso, uns 50. Para esse tipo de atividade não teria problema, precisa estar reaplicando, né? Porque a gente está num ambiente que é muito claro, com janelões e tudo mais, então mesmo aqui dentro é bom estar reaplicando. Agora, se é uma pessoa que vai sair, vai fazer alguma atividade ali na Rua Grande... O repórter que já é diferente de quem fica aqui dentro, ele já precisa de uma proteção um pouco maior, né? Porque ele vai para a rua. Vai gravar daqui a pouco na litorânea. Então tem que estar com um protetor solar, um fator 70 pelo menos, está se preocupando também, está reaplicando. Então vai depender do tipo de atividade e da cor da pele. Uma pessoa com a pele mais clarinha acaba que tem a necessidade de um protetor mais forte. Tá. Como eu já nasci preta, já está valendo. O protetor com base, com cor, ele protege mesmo um pouco mais? Ele protege um pouco mais porque, por ser uma proteção física e não só química, como, né, os outros que não têm a base, ele vai proteger inclusive contra a luz visível e outros tipos de radiações. Então ele traz uma proteção a mais nesse sentido. Efeito cumulativo, eu sempre falo isso, eu acho muito interessante falar para a gente não pensar que porque está jovenzinha, porque está novinha, pode pegar aquele sol na praia sem a proteção e deixar para se preocupar depois dos 30, depois dos 40. O efeito acumulativo mesmo, aquilo que eu peguei lá com 15 anos, ele continua valendo hoje? Continua valendo, não só com 15 anos, que se pegou lá na sua primeira infância, também vai estar valendo. Eu falo 15 anos, aquela que a gente deitava mesmo na praia, ficava de cara para o sol, pegando tudo que tinha direito. A pele tem uma capacidade de se recuperar, mas é uma capacidade parcial. Uma parte daquele dano sofrido, e quanto maior foi aquele dano, se nessa fase dos 15 anos você pegou aquele sol de ficar vermelha demais, que a gente achava lindo, né? O dano foi maior do que se você tivesse pego um pouco menos. A pele ela se recuperou, né, menos para essas situações. Mesmo quando ela começa a soltar toda, quer dizer, a gente tem a impressão de que quando ela solta, o queimado vai embora. O que ficou foi o saudável, não é assim não? Não é só assim não. Você vai fazendo alterações em células que são responsáveis, inclusive, toda aquela multiplicação celular vai acontecendo de forma errada a partir daí. Então não tem jeito, gente. O certo é usar protetor solar desde a hora que você acorda. Quem tem filho pequeno, quem tem já o pai ou a mãe, todo mundo deve usar o protetor solar desde sempre. Não é a partir dos 15, nem dos 20, nem dos 30, desde sempre, né? Desde que a gente nasce, né? Desde que a gente tenha alguns cuidados, é até bom falar nisso. Os 6 primeiros meses de vida, a gente não recomenda que use protetor solar. Dos 6 meses aos 2 anos, somente protetor físico, evitar substâncias químicas. É a partir dos 2 anos. Mas sempre se proteger. Quer dizer, criança na praia, sempre com proteção. Sempre com proteção. Às vezes tem a recomendação médica nos primeiros dias de vida, de pegar seus 10, 15 minutinhos, sempre aquilo um que solzinho. Toda mãe sabe, Isso, né? Aquilo continua valendo. Continua valendo, no horário bem cedinho, né? Só uma última pergunta. Aquela história da vitamina D que a gente pega o sol sem proteção solar, também está valendo ainda? A gente tem que ter muito cuidado, é outra informação que é um pouco distorcida. O sol que é bom para a vitamina D é aquele sol do meio-dia, que é justamente o sol que, né, a gente tem medo. Não é aquele até 10 horas não, né? O sol que é rico em estimular essa vitamina D é esse perto do meio-dia. Então, as coisas, né, vão se opor. Quem não tem uma necessidade tão grande, fazer a suplementação com comprimidinhos de vitamina D. Não precisa se expor meio-dia, né? Não precisa se expor desse jeito, né? A necessidade de exposição ao sol para situações muito específicas, pessoas com carências muito especiais, às vezes alguns idosos, aí a gente faz uma orientação com muito cuidado. Isso aí já é um trabalho para o médico, né? A gente que avalia não, né? Quer dizer, isso aí só com orientação médica que dá para fazer esse tipo de exposição. Porque todo mundo sabe que o sol do meio-dia não é dos mais saudáveis, mas aí ele estimula a produção de vitamina D. E aí como é que a gente sabe, como é que a gente faz? A gente não sabe, então a gente procura um especialista e ele vai determinar como é que a gente faz. Só para lembrar, a gente continua no Dezembro Laranja, as atividades de vocês continuam
durante todo esse ano de visibilização, vamos dizer, desse problema. Isso, de informação, de campanhas, de atendimentos, para fazer um dezembro aí que movimente bem o interesse da população em termos dessa prevenção. Ok, dizem que informação é tudo, né? E quando a gente tem informação, vale até para a saúde. Informação, nesse caso, é tudo. Doutor Eduardo Lago, muito obrigado mais uma vez por todos esses esclarecimentos. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Bom dia para você também aí do outro lado, que sabe que essa conversa fica à sua disposição. Você pode acessar o nosso site a hora que você quiser para ver, para rever qualquer das entrevistas. Só para lembrar, eu digo todo dia, eu sei que você sabe, mas eu vou dizer de novo. É www.al.ma.leg.br/TV e a nossa programação, nosso conteúdo está lá todo bonitinho para você. E só para não esquecer, eu estou aqui todo dia às 8h30 da manhã te esperando, ok? Tchau.